A Inovadora FM 89,1 oferece a partir de agora o programa Noite Inovadora, um programa de entrevistas e notícias que deixa você muito bem informado dos assuntos relevantes que acontecem em nossa cidade e região. A apresentação é de Osni Martins. Boa noite, Osni. Olá, muito boa noite para você que acompanha a partir de agora mais o programa Noite Inovadora aqui pelo 89,1. Sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas. Você que está aí no seu trabalho, você que está em casa, você que está no seu automóvel com o rádio ligado, muito obrigado pela audiência de todas as quintas-feiras aqui na Inovadora FM. Então sempre nós trazemos uma entrevista ou duas entrevistas pelas quintas-feiras, sempre de um assunto relevante ou de interesse de toda a população. E nesta quinta-feira, dia 16 de março, eu convidei para estar presente aqui nos estúdios da Inovadora as representantes do Conselho Tutelar aqui em Porto Ferreira, a Luísa e também a Débora, onde a gente vai conversar um pouquinho sobre o trabalho delas aqui na cidade. Para quem não sabe, o Conselho Tutelar hoje em Porto Ferreira, são 5 pessoas que trabalham no Conselho, mas elas vão comentar com a gente, vai conversar a respeito do trabalho que elas desenvolvem aqui em Porto Ferreira. Lembrando que a entrevista é gravada e nós iremos reapresentar no Jornal da Cidade ao 12h15 com a apresentação do Williams Trindade. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta e quiser participar conosco, pode mandar um WhatsApp para mim, que é o 99634-3575, ou se você quiser escrever a pergunta ou gravar uma mensagem de voz, eu coloco no ar para que elas possam responder, a Luísa e também a Débora, sobre as dúvidas que vocês têm sobre o trabalho do Conselho Tutelar aqui em Porto Ferreira. Lembrando também que, em parceria com o site Porto Ferreira Hoje, essa entrevista também será postada no site. Deixa eu pegar então o boa noite então delas aqui. Eu vou começar então pela Luísa Bahia Monteiro, conselheira tutelar aqui em Porto Ferreira. Luísa, seja bem-vinda, boa noite, seja bem-vinda aqui nos estúdios da Inovadora. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui, é um privilégio. E hoje a gente vai poder discutir um pouquinho aí sobre o nosso trabalho e tudo que a gente pode também ajudar a população a ajudar a melhorar, né? Muito bem. Deixa eu pegar uma boa noite também da Débora Santos Gomes, né, que é conselheira tutelar também. Débora, boa noite, seja bem-vinda aos estúdios. Obrigada, Osni, muito boa noite a todos os ouvintes. É um prazer, faço minhas palavras da minha companheira de trabalho. É um prazer estar aqui. Nós estamos aqui para esclarecer qualquer dúvida da população. Bom, vou começar perguntando para a Luísa, então. Luísa, só para que os ouvintes eles possam entender, né, como que é a estrutura do Conselho Tutelar, né? Vamos fazer uma explicação de como funciona e para que serve o Conselho. O Conselho é formado por 5 conselheiras, né, através de um concurso que existe após uma votação aberta para a população. E esses 5 conselheiros, nós somos autônomos, o Conselho Tutelar não é vinculado a nenhum órgão, né? Existe, sim, a questão da estrutura, de acordo com a lei, que tem que respaldar a gente na questão da estrutura, mas todo o trabalho do Conselho é autônomo. Nós somos independentes, né? E todas as necessidades a gente reporta de acordo com a necessidade de cada acontecimento, ou ao município, ou ao juizado, né, da infância.
Vou perguntar então agora para a Débora, né? A Luísa explicou então a respeito dessa estrutura do conselho, mas as pessoas ainda têm dúvida, né, Débora? Para que serve, em quais momentos eu posso acionar o conselho, qual que é essa diferença, né? Por exemplo, a gente ouve se falar muito, por exemplo, olha, quando a criança não obedece, por exemplo, em casa, eu vou chamar o conselho tutelar. Para deixar claro para as pessoas, né? Qual é a função do conselho? Bom, Osni, a função do conselho tutelar é resguardar todos os direitos da criança e do adolescente garantidos por lei, tá? Um exemplo, uma criança, ela está em situação de risco, ela está sendo negligenciada no ambiente familiar ou na escola. O Conselho Tutelar precisa atuar nessa situação. Tá? Uma outra situação, para citar de exemplo, uma criança precisa passar por determinado atendimento médico especializado e, por algum motivo, o Departamento de Saúde ou um órgão competente não conseguiu esse tratamento especializado. Os responsáveis por esse menor, pode até o Conselho Tutelar, e nós vamos estar trabalhando para que essa criança seja atendida em toda a sua necessidade. Tá? O que não é função do Conselho Tutelar justamente é colocar ordem na casa, digamos assim. O filho, a criança que desobedece os pais, não é função nossa corrigir o filho que está desrespeitando o pai. Isso é função realmente dos pais, pai, mãe ou responsável que cuida, né? Da criança. Isso, exatamente, é chamado pátrio poder ou poder familiar, né? Então não é nossa função. Nós recebemos constantemente mães, pais, nós até entendemos, porque infelizmente tem sido difícil, né? Os pais às vezes ficam meio assim desesperados de não saber lidar com certas situações, principalmente na adolescência, e vão lá no conselho pedindo para a gente fazer alguma coisa, falando, eu vou entregar meu filho aqui no conselho. E não é bem assim, é realmente o poder de pai e mãe para exercer a educação com relação aos filhos, tanto crianças como adolescentes. É função dos pais realmente. Quando chega algum caso desse tipo que os pais, ou foge, né, dessa responsabilidade, os pais já não sabem o que fazem, né? O que normalmente vocês orientam esses pais quando chega num estado de desespero, por exemplo, filhos usuários de drogas, por exemplo? O que vocês acabam falando? Ou que orientação que eles recebem, os pais? Fiquem à vontade, tá? Quem quiser responder. Quando chega a esse nível assim, de desespero, principalmente por estar envolvido com algum tipo de substância ou de drogas, a gente primeiramente pede para passar num atendimento, a gente encaminha, quer dizer, né? A gente encaminha esse adolescente para fazer uma triagem, seria no CAPS em Santa Rita, que faz tratamento de... Isso, que atende a nossa região, que faz esse tipo de tratamento. O CAPS AD, álcool e drogas, né? Isso. E lá, ele passando por toda uma equipe, ele vai ter um acompanhamento, e normalmente lá que eles vão direcionar, se é necessário continuar esse tratamento lá mesmo, no CAPS AD. Tratamento ambulatorial. Isso, no CAPS AD em Santa Rita, ou se é caso de internação. E quando chega a ser caso de internação, aí eles nos informam e nós fazemos aí um ofício pedindo para a promotoria uma internação. Se isso for laudado por um médico, por uma equipe toda, tem que ter um respaldo de toda uma equipe. Então não é simplesmente chegando lá e existe um trâmite que vocês precisam... São procedimentos, né? O inicial geralmente é o acompanhamento psicológico, posterior o tratamento ambulatorial e, agravando a situação, a questão da internação, às vezes compulsória, né? Tem muitos menores que não estão adeptos a todos os tipos de tratamento, né? Alguns, eles se manifestam pelo interesse da mudança, outros nem tanto. Então, a gente tem essa dificuldade. Além disso, os pais também passam pelo acompanhamento, né? Principalmente quando os menores vão internados, eles passam pelo amor exigente.
que é para eles aprenderem a lidar com a situação, né? Mudar a estrutura familiar, moldar, para que quando o menor seja reinserido, ele realmente esteja inserido numa família apta para ele mudar de vida. Né? A questão da internação que é mais severa, assim, do acompanhamento dos pais. Vocês recebem muitos casos aqui em Porto Ferreira desse tipo, ou não? Infelizmente. Sim. Bastante. Nós podemos tirar uma média de quantos atendimentos ou orientações, é lógico que, né, assim, em média, que vocês calculem de atendimento mensal dessas famílias? Seguramente mais de 30. Por mês, pelo menos a orientação. Sim. Encaminhamento para Santa Rita, no CAPS AD. Seguramente. Qual é a principal dificuldade de vocês nesse trabalho? Do Conselho Tutelar? Qual que é a principal dificuldade que vocês têm? Você diz um contexto geral. Seria, o que eu quero dizer é o atendimento para essas famílias, falta de recursos, ou de modo geral, qual é a grande dificuldade? Eu acredito, acho que minha companheira pode confirmar, que seja bastante a questão, principalmente, não só a financeira, a ausência desse poder familiar expõe não só a questão de uso de drogas, como tráfico, dentre outras atividades, que acham que a obrigação é do município arcar, da escola que deve educar. A gente fala que educação, a palavra educação, vem de casa. O que a escola ensina é matemática, português. Então, tem pais que jogam as custas para o município, para as escolas, para as instituições, toda a atribuição de pai e mãe. Eu acho que o que a gente hoje tem mais dificuldade é que os pais tenham essa aceitação de que é responsabilidade deles, né? Quando a gente notifica, adverte, a temeridade deles serem representados ao Ministério Público para uma ação judicial. Então, hoje, eu acho que bastante seria a questão dos pais e também a questão de recursos. A demanda está aumentando dos anos. Eu já estou há 4 anos no Conselho Tutelar, e nesses 4 anos a gente viu que foi crescendo muito rápido essa demanda, e talvez justamente por vir muitas pessoas de fora, né, o município não conseguiu acompanhar. Entendi. Todo esse, vamos dizer, esse crescimento acelerado aí, a gente não conseguiu acompanhar. Se fosse gradativo, acredito que o município teria todas as formas para... Mas foi muito rápido, né? Existe uma oferta de emprego muito grande no município, então atrai bastante gente, a nossa população cresce muito, o município não consegue acompanhar esse ritmo. Todas as ocorrências que envolvam crianças e adolescentes, vocês são acionados ou não? Ou, pelo menos no fórum? Não todos. Em alguns casos? Não todos. Em virtude da atribuição, né? A nossa atribuição é medida protetiva. O Conselho Tutelar tem a função de proteger o menor, garantindo os seus direitos. Já em algumas situações, existe o ato infracional. E o ato infracional é uma questão de polícia, né? Judiciária. Então, precisa aí ter ponderar realmente o que é a atribuição de cada um, que às vezes a gente é acionado por uma situação que muitas das vezes não é atribuição do Conselho. Por exemplo, né, eu já presenciei muitos casos que há o acionamento do Conselho, quando não se localiza, por exemplo, os pais ou responsáveis, vocês são acionadas. E por que isso? É justamente para resguardar o direito do menor, né? Para que em nenhum momento, digamos assim, ele sofra algum tipo de agressão, de negligência, de violação aos seus direitos. E nós ficamos ali tomando conta, se é que a gente pode assim dizer, até que os pais sejam localizados, pais ou responsáveis sejam localizados.
Por isso nós somos acionadas. Porque do momento que ele passa de menor infrator, ele vai passar a ser o menor em situação de vulnerabilidade. Então, ele passa do infrator para a vítima, né? Então, aí é quando o conselho atua com uma medida de proteção a esse menor, em que não existe a participação dos pais, né? Mas a função nossa também é de garantir com que a família tome também o conhecimento dos fatos em relação à conduta do menor, né? Justamente a gente retorna para o pátrio poder, né? Que o pai ele tem que ter ciência e a correção em casa, né? A educação, a orientação dentro de casa. Quando alguém faz uma queixa ou mesmo uma denúncia diretamente ao conselho sobre maus tratos a crianças ou adolescentes, como que o conselho, o que o conselho faz nesse caso? Nós vamos diretamente, ou abuso, alguma coisa? Nós vamos diretamente na residência. Por isso que já fica até uma orientação para os nossos ouvintes. Qualquer denúncia que queiram fazer no Conselho Tutelar, é importante que se dê o endereço correto da pessoa. Né? Não é necessário se identificar, não precisa. Eu ia perguntar se pode ser anônimo. Perfeitamente anônimo, nós não perguntamos o nome, não. Mas nós precisamos pelo menos o básico, né? Que é o endereço correto de onde está acontecendo a agressão e a idade e o sexo da criança que está sendo vitimizada ou supostamente vitimizada, né? Endereço correto, nome e idade, para que a gente tenha o mínimo para chegar até aquele lugar, né? E saber o que mais está por trás dessa denúncia. Quer dizer que não necessariamente vocês precisem de um apoio policial, para vocês mesmos terem essa independência de averiguar o que está acontecendo no caso da denúncia. Sim, geralmente os casos mais graves, né, que a gente fala já do abuso, da lesão corporal, de outras situações que são vivenciadas por esses menores, a gente tenta pesar ali na balança o que a gente pode, até mesmo pela nossa integridade, como a nossa integridade física, em virtude da gente estar muito exposto, né? Vamos dizer, somos a linha de frente ali para receber as denúncias, a demanda vem toda inicialmente ao conselho e a gente faz essa triagem do que precisa, do que não precisa. Alguns casos a gente consegue apurar mais firmemente, desde da prisão de um agressor, que eu acho que é o maior resultado que a gente pode ter, né? É realmente garantir o direito dessa criança. Assim como a gente pode... Vocês já, nesse trabalho de vocês são muito hostilizadas ou em algumas situações vocês chegam até, por exemplo, a vias de fato ou a família querer agredir vocês por algumas coisas? Sim. Já ameaças, por exemplo? Ameaças é um pouquinho mais frequente do que a agressão. Né? Desde a agressão verbal à agressão física, a gente tem passado por essas perturbações aí. Mas a gente sabe que muitas das vezes você envolver a família, uma acusação, não é uma coisa tão simples, né? A gente acaba por entender parte desses tipos de atitude. No entanto, a gente continua sempre reforçando, nós somos funcionários, servidores públicos, né? E desacatar é crime, o funcionário. E não só a gente como pessoa, uma lesão, né? Uma agressão é uma coisa muito, muito severa. Uma dúvida que às vezes as pessoas comentam, né, a respeito do trabalho do Conselho Tutelar, né, sobre essas denúncias. A Débora respondeu que pode ser anônima, né, porque muitas vezes chegam essas denúncias até para a polícia de forma anônima, e também quando a pessoa se identifica a gente, né, eu já estou falando, orienta a ligar no conselho, né,
E algumas dúvidas surgem justamente nesse atendimento, né? Desse atendimento de vocês, né? Por isso que deixa claro isso, que não é qualquer coisinha ou que a família vai acionar vocês, né? Não é por qualquer coisinha que eu digo. Às vezes, por má educação ou má formação do filho, da filha. Vou ligar para o conselho, vou chamar aqui, você vai ver, eu não quero que você fique mais aqui. Principalmente o pré-adolescente, adolescente, passa muito por isso, né? Sim. Então, por isso que a gente tira essa dúvida da população justamente desse trabalho de vocês. Muito bem, agora 8h40, nós voltamos então com a nossa entrevista desta noite de quinta-feira, onde nós estamos recebendo o pessoal do Conselho Tutelar, a Luísa e também a Débora, né? São 5 integrantes, né? São 5 mulheres que integram. Isso, são 5, totalmente feministas, eu acho que o São Conselho. 5 mulheres, então. Somos 5, queria até mandar um abraço para Tânia, a Roberta e a Geisa, né? Que são as nossas demais conselheiras, que estamos sempre empenhadas aí em fazer o melhor pela nossa cidade. Muito bem, então voltamos agora com a entrevista. Tem alguns assuntos relacionados, né, que a gente pautou para comentar com a população. Começar falando então, Luísa, vamos falar um pouco sobre o trabalho infantil. Essa é uma questão muito importante, porque nós temos aí a questão dos pais que influenciam ou obrigam os filhos à prática de trabalhos em geral, às vezes até pouco remunerados. Já existe a ilegalidade na situação, dependendo da idade. Todo menor, ele tem o direito à profissionalização, ao ensino técnico, ao trabalho a partir dos 14 anos como menor aprendiz. Entre os 14 e os 16 anos, ele pode atuar como menor aprendiz. A partir dos 16 anos, ele já tem todo o direito, né, empregatício aí, para exercer a função, que dependendo também, né, que existem algumas restrições a respeito de produtos químicos, o que eles podem manejar, mas o trabalho mesmo ele só pode ser exercido a partir dos 16 anos. E a gente tem bastante denúncias no município a respeito principalmente do junco. Das crianças com 10, 11 anos, né, Débora? Exatamente. Infelizmente, é recorrente esse tipo de denúncia de pais colocando os filhos para trabalharem no junco, né, no contraturno da escola. Se estudam de manhã, à tarde vão trabalhar no junco. E se estudam à tarde, na parte da manhã estão trabalhando no junco. E isso é uma certa forma de violar o direito aí da criança e do adolescente. E isso não pode. Os pais que estão ouvindo aí, se estiverem praticando esse tipo de conduta, já está infringindo a lei, né? E havendo denúncia, nós temos que apurar. E se chegar de fato, ser comprovada, nós informamos ao Ministério Público. É bem grave a situação. Então, o menor, ele não pode exercer qualquer atividade, mesmo para a ajuda da família, Luísa? Tem idade restrita. Tem idade né? restrita. Dos 14 aos 16, estudando, ou melhor, até os 18 anos sempre estudando, né? Mas estudando e no contraturno como menor aprendiz, né? São pegos pelas empresas. Já a partir dos 16 pode ser o trabalho assinado em carteira. E tem que ser assinado em carteira, né? Tem que estar na legalidade. O menor ele não pode simplesmente ser explorado, né? Então... O trabalho de exploração do trabalho infantil. Mesmo com 16 anos, mas ele já pode trabalhar, mas com o registro em carteira. E lembrando, Osni, que muitas vezes os pais e os responsáveis, eles ficam assim revoltados com o Conselho Tutelar, achando que somos nós que não queremos que o filho faça nada. Não somos nós apenas, como a Luísa já disse, nós somos servidoras públicas, né, servidores públicos, e nós só fazemos cumprir o que está determinado no ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Isso não somos nós estamos só cumprindo algo que é garantido por lei para a criança e para o adolescente. Então, tá isso, está esclarecido, então. Bom, falar agora sobre
toda essa polêmica. Recentemente aí passamos pela época do carnaval, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre fornecimento de álcool e cigarro para menores, Luísa. O que você pode falar sobre isso? Apesar de ser uma droga lícita para maiores de 18, ele é proibido para menores de 18, né? Já diz, só é lícito a partir dos 18 anos, mas é uma droga. E a gente tende a pesquisar bastante, a gente sabe o quanto a droga e o consumo de bebida na adolescência ou até mesmo na infância, que a gente sabe que existem pais que não têm um pouquinho daí de discernimento do que realmente é grave, e oferecem para o filho, achando que é uma forma de conhecer um pouco a vida, né? E é muito complicado, isso gera pouco desenvolvimento. Já foi comprovado em algumas pesquisas que o álcool, a droga principalmente, ela pode até prejudicar no desenvolvimento até intelectual, físico do menor. Então, a gente tem que pensar aí de que se existe essa proibição é por algum motivo, né? Não é à toa. Existem vários estudos para isso. E mesmo que o menor não compre algum estabelecimento, mas a entrega deste produto também é crime para o menor. Além das lícitas, as ilícitas, que é pior ainda, né? Quem entrega, quem permite com que o menor tenha acesso a esse tipo de substância, está infringindo uma lei. Muito bem. E o direito básico da criança, né? Tocar no assunto agora, guarda e adoção, né? Algumas dúvidas, algumas pessoas têm procurado vocês lá. O que a gente pode falar, Débora, sobre isso? Sim, com frequência nós somos procurados lá a respeito de guarda, né? Primeiramente, não é conselho tutelar que determina ou que dá a guarda, não é função nossa. Isso é através do judiciário. E precisa-se sempre de um advogado, tá? E, infelizmente, nós temos tido, assim, com frequência, pais, mães que vão até lá, forjando uma situação, até mesmo uma falsa denúncia, para que o conselho vá apurar de que o menor que está, um exemplo, o menor está com a mãe, e a mãe é separada do pai, o pai, pela orientação do advogado, vai lá e faz uma denúncia. Olha, vai no endereço tal, porque a minha filha ou meu filho está sendo negligenciado pela mãe, está sofrendo agressão, maus tratos. E aí nós até vamos na casa, sim, nós conversamos, e isso é feito com tanta frequência que nós já observamos que, infelizmente, as desinteligências entre, né, os pais aí causam esse tipo de situação, né? Um querendo prejudicar o outro para tirar a guarda um do outro, para que isso se transforme em processos. E duas coisas ocorrem aí. Primeiro, uma falsa denúncia, né? Porque nós vamos até a residência e a criança, graças a Deus por isso até, né, não está sofrendo nenhum tipo de negligência, nenhum tipo de maus tratos, não está sendo violada em nenhum sentido. Mas aí está sendo bem assistida. Só que aí nós nos desprendemos para ir até lá e perdemos um certo tempo que poderíamos estar realmente apurando uma denúncia verdadeira. Já começa por aí, né? Uma falsa denúncia. A pessoa foi lá e fez uma falsa denúncia. Vale a pena ressaltar que a comunicação de falso crime também é crime, né? Então, quem denunciar de forma que não seja se não seja verdadeira, verídica, incorre no crime. Sim. Então tem tudo isso, né? Não adianta chegar e falar uma coisa. Não. Porque a pessoa futuramente ela pode até ser processada, né? Por uma falsa denúncia. Porque ocorreu aí, nós, como eu disse antes, a gente acaba saindo em diligência, que nós chamamos, né? Para apurar aquela denúncia e a criança não está tendo nenhum direito dela violado. Porém, o pai ou a mãe, né, foi até lá e fez essa denúncia para prejudicar a outra parte.
Não é nem pelo interesse da criança. É um exemplo, se é a mãe que tem a guarda, o pai vai lá e faz esse tipo de denúncia para prejudicar a mãe. Ou vice-versa, que acontece tanto de um lado como do outro, né? Querendo prejudicar o outro e, assim, o direito mesmo da criança não foi violado, só que por trás disso há uma guerra entre os pais ali que acabam afetando as crianças e o pai e a mãe não se dão conta disso. Eles querem tanto o bem-estar do filho, mas eles não acabam se dando conta de que esse tipo de situação acaba, sim, prejudicando as crianças. Mas por conta de tudo que acontece depois dessa falsa denúncia. E o que tem gerado também, Osni, é a questão quando eles não conseguem atingir o outro, a outra parte, eles partem já para a alienação parental, que também é crime. A alienação parental é quando você induz uma criança a mentir ou fala mal do pai, da mãe, né, de alguma das partes, e usa a criança como prejuízo para a convivência familiar, né? Isso a gente tem bastante. Pais que não permitem a convivência regular, mesmo com definição judicial, tem pais que ainda insistem em negar o direito da criança de ver a outra parte, né? E aí, negando o direito, a criança está tendo um direito violado, né? E isso não pode ocorrer, porque os pais eles precisam pensar primeiramente nos seus filhos. E uma mãe negando o direito de um filho ver o pai, ou o pai negando o direito do filho de ver a mãe, está prejudicando o desenvolvimento daquela criança. A gente também tem a questão do convívio familiar. Os avós também têm partes, né? Os outros parentes, primos, Exato. tios, eles têm esse direito à convivência. A criança, ela precisa conviver com a família, né? E tem muitos pais que tomam partido aí por não garantir esse direito do menor, do infante. Mas ressaltando que toda essa situação de guarda é judicial. Tem que ter um apoio aí do advogado e entrar via judicial. Não é o conselho que determina a guarda. Não é o conselho. Isso não é função do conselho tutelar. E quanto à adoção, que você havia comentado anteriormente, a adoção é só judicial. Então existe uma lista, existe um cadastro. E a gente tem que tomar muito cuidado, que às vezes alguém pode estar cometendo, né, a adoção irregular. Então, por você ter um pouquinho mais de afinidade, você conhece alguém, vai ali, a questão da criança, né, de manter um vínculo, acaba criando-se um vínculo depois, mas que não houve o vínculo inicial. E a adoção também é judicial, sempre de caráter judicial. E existe um cadastro para isso, né? E todos os pais que tiverem interessados em adotar uma criança, acredito que existe essa frequência de crianças em situação de adoção aqui no nosso município, que a gente tem, o conselho é um dos que mais acompanham a questão do abrigamento, né, as determinações judiciais para acolhimento da criança, em virtude da situação de risco, né, iminente que a criança está vivenciando. Então existe uma reserva grande, tem bastante crianças à disposição, né? E é com frequência que entra nesse cadastro. Então os pais que tiverem interesses, busquem o judiciário, que eles vão fazer uma avaliação, um estudo social para adaptar a melhor criança para aquele quadro familiar. Bom, infelizmente, nosso horário já está chegando ao fim, mas eu gostaria nesses minutos finais de deixar os microfones abertos aí para vocês. Se vocês querem falar mais alguma coisa que nessa primeira entrevista a gente não teve tempo, com certeza vou convidar vocês também novamente para voltar aqui, né, ou outras conselheiras também, para a gente conversar sobre outros assuntos relacionados ao trabalho de vocês, né? Então, tem mais alguma coisa que vocês acham importante falar para a população? Sim, nosso horário de funcionamento das 8 da manhã às 5 da tarde. Nós não fechamos para almoço. Quando o conselho está fechado, que seria, né, após as 17 horas,
quando surgir alguma ocorrência, a população pode acionar diretamente a Guarda Municipal ou a PM e eles acionam a gente no sistema de plantão. Existe um plantão de vocês, né? Isso. O conselho, na verdade, ele trabalha 24 horas, né? Após as 5 horas, a gente trabalha em sistema de sobreaviso. Até as 8 horas do dia seguinte, né? Dia posterior. Certo. E eu acho também importante, não só o conselho, porque tem algumas pessoas por conhecimento, acreditam que um pouco até de medo de se expor, né? Nós também temos a Secretaria de Direitos Humanos, o Disque Direitos Humanos, que é o Disque 100. Mas, gente, é usar para o bem. O Disque 100 é justamente para a gente poder salvaguardar todos esses direitos da infância, mas com veracidade. Né? Tem algumas vezes que eles usam o Disque 100 também para aquelas ações que nós já vimos comentado, né? E o Disque Direitos Humanos é Disque 100, telefone 100, e você consegue fazer uma denúncia, dependendo da necessidade, vai para o conselho ou para qualquer outro órgão que seja pertinente à garantia de direitos desse menor. E é de forma anônima, né, Luísa? Lembrando que é de forma anônima, não é necessário. O Disque 100 também. Disque 100 anônimo. Bom, Luísa, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da Inovadora, tá? A gente teve a oportunidade de conversar com você, então, e colocar à disposição também a rádio, sempre que vocês precisarem passar alguma informação, alguma coisa que está acontecendo, que vocês acham de interesse, né? Acham de interesse da população, sinta-se à vontade, tá? É só entrar em contato com a gente. Mais uma vez, obrigado, Luísa. Obrigada a você, Osni, agradecendo a todos os ouvintes e desejando uma boa noite, e estamos sempre à disposição da nossa cidade. A Débora também. Débora, obrigado pela sua vinda aqui, né? Disponibilizar seu tempo para vir aqui para a gente conversar, né? Outras oportunidades com certeza vão aparecer, e mais uma vez, obrigado. Nós que agradecemos, Osni, agradeço também toda a população, uma boa noite a todos, e nós estamos à disposição da nossa cidade. O que a população precisar no que diz respeito a crianças e adolescentes, o Conselho Tutelar está aberto. Vamos deixar só novamente o telefone de contato e onde está localizado o Conselho? O nosso número de contato é o 3589-1652. Ficamos situados à Praça Cornélio Procópio, número 40, em frente à Praça Matriz. Facinho, do lado da prefeitura. Isso. Né? Bem próximo. Muito bem. Mais alguma coisa? Não. A gente que agradece a oportunidade. Boa noite a todos.